Gustavo, e aí entrando um pouquinho no que eu conheço, o Gustavo era um cara que não era também do mercado de seguros. Só que ele é, como vocês devem ter visto, um cara absolutamente inquieto, um provocador, alguém que busca conhecer mais as coisas e fundo. Então, eu conheci ele pelo Lucas Neri, que é meu amigo de infância e hoje em dia trabalha aqui na Tex, é diretor de estratégia e inteligência aqui dentro da Tex. Mas o Gustavo, ele desenvolveu um trabalho muito interessante dentro da Sul América. Foi. Conta um pouquinho do que tem a ver uma impressora 3D, um óculos de realidade aumentada e o que tudo isso tem a ver com seguro? Porque eu acho que, assim, se me permite, um pouco do que a gente estava falando do corretor de seguros não olhar para essa caixa que há 100 anos foi sendo formatada para dizer isso é um corretor de seguros, né? Esquece. O que tem a ver tudo isso com... Cara, legal você ter dado esse gancho, a gente nem combinou, mas para você, corretor e corretora que está nesse papo aqui, é sobre inovação que a gente vai falar para seguros. Então fica ligado que nesse trecho aqui do papo você vai ter uma dose imensa de inovação dentro do mercado de seguros. Bom, durante 6 anos eu sentei numa cadeira maravilhosa dentro de uma grande companhia que eu sou apaixonado, chamada Sul América Seguros. Cheguei lá, esse Gustavo inquieto, esse Gustavo empreendedor, e tive a chance de ser um intraempreendedor. Isso é legal para você, corretor e corretora, dar oportunidade para dentro dos funcionários que estão ali se destacando, que estão vestindo a camisa. O cara acorda segunda-feira como se fosse seu sócio, ele só não está no contrato social. Isso é importante, tem muita gente assim e repare nessas pessoas. E eu era mais um Gustavo lá que eu falava que eu era sócio do Patrick, né? O Patrick é bem conhecido dentro do mercado de seguros. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Pô, cara, eu sou seu sócio, você nem sabe, né? E caí numa companhia com 125 anos disposta a mudar, a construir ou até se destruir, né? Porque você tem que construir o seu inimigo dentro de casa. Isso é uma das coisas que a inovação provoca, né? Então, qual que era a sua missão na Sul América, Gustavo? Destruir a Sul América com a próxima disrupção ou mercado. E aí, cara, a Sul América criou uma garagem de inovação com esses inquietos, com essas pessoas, e começou a dizer o seguinte: olha, eu quero que esse time se dedique a pensar a Sul América daqui dos próximos 100 anos. Quando você recebe uma missão dessa, para quem gosta de resolver problema e de pensar, você acabou de habilitar a possibilidade de você construir coisas e de pensar em coisas que ninguém está pensando. Porque se eu tivesse lá no ecossistema, enquanto você vai fazendo suas coisas aí, Gustavo, na época eu entrei como analista de negócio lá, né? Acho que nem existe mais essa profissão. Levantamento de requisitos, umas coisas que só de lembrar me dá desespero. E aí, quando você chega ali, se você tiver que dividir isso com a inovação, não rola. Aí, Emir, sabe o que a gente fez? Montou uma garagem de inovação. Por que garagem? Né? As principais empresas do mundo aí, bem valiosas nasceram numa garagem. Né? O Jeff Bezos lá tem uma foto clássica na garagem dele, escrito Amazon, até no spray ele fez. Google, Apple, HP e tantas outras, né? E nos Estados Unidos você pode fazer uma visita a uma garagem. Você vai lá no portão do cara. Eu acho muito maluco fazer esse rolê, mas você vai lá ver a garagem que nasceu. Tem um valor daquilo, né? Então, outra coisa aqui, tá? Você não precisa ser imenso para pensar grande, né? A inovação permite isso. Aquele garoto que pode estar no fundo da garagem lá fazendo um código pode ser imenso amanhã e valer $1 bilhão de dólares. Depois a gente vai falar de unicórnios aqui. Mas, o que aconteceu, Emir? Chegaram para mim e falaram assim, ó, cara, você vai trabalhar numa garagem com mais uma galera, desconectado da mãe. Então você vai ser ali uma célula... Totalmente independente. Totalmente independente. Você não sabe quais são os problemas do dia a dia, você não tá nem aí para... Você vai respirar um ar diferente, porém, eu vou todo dia trazer um caminhão aqui de problema. Legal. E vou despejar na sua sala e você se vira com esse problema. Quem é empreendedor, quem é intraempreendedor, ama problema. E aí, cara, a Sul América, para vocês que conhecem aí do mercado de seguros, possibilitou que nesses 6 anos a gente pensasse em coisas desconectado da nave mãe, porém completamente conectados. Isso é muito maluco na mesma frase, né? Então nasce ali, por exemplo, o reembolso digital. Você tem seguro-saúde? Tenho. Pedir reembolso é fácil na sua seguradora? Não. Lá na Sul América, há 4 anos atrás, a gente falou assim, vamos acabar com o papel. Como é que acaba com o papel? Aí, você corretor, corretora, a minha primeira reunião foi,
eu quero acabar com o papel. Você vai tirar uma foto pelo celular, né? Então hoje a gente tem 230 milhões de brasileiros e mais de 290 milhões de smartphones. Ou seja, tem muito brasileiro aí andando com 2 ou 3 celulares no bolso. Independente, né? A gente sabe que alguns com classe ainda inferiores ainda não têm acesso a um objeto desse, mas estou falando em números, né? De quem tem acesso e que movimenta o mercado. Cara, a partir do momento que você dá a possibilidade de tirar uma foto, já cair numa esteira, de alguém aprovar e o dinheiro cair na conta, a gente está falando de experiência, de inovação, de digitalização e mais um monte de buzzwords aqui que eu posso usar com você. Sim. Mas, Emir, sabe qual foi a solução que a gente fez? Qual? Exatamente tirar uma foto. A gente tira uma foto, essa foto passa por uma inteligência artificial que é totalmente aderente do mundo que a gente vive, que lê aquela foto e diz, opa, isso aqui é um recibo. Aí você ganha um X que é um recibo. Eu estou mostrando simplesmente como foi feito, tá? Então, a partir do momento que eu tirei uma foto de uma nota fiscal paulista, pô, isso é uma nota. Aí essa mesma inteligência vai ver o seguinte, está escrito ali consulta médica, está escrito ali cirurgia, opa, então pode ser uma nota de saúde. Essa inteligência me dá um resultado final e fala, olha, de tudo que eu analisei desta nota, eu encontrei os requisitos necessários para que você reconheça isso como um recibo. E aí, basicamente era assim, se ganhar nota acima de 7, paga automaticamente. Porque eu vou ver se o Emir é do bem ou não, né? Com os reembolsos, você já tem um histórico. Já te pago, tá? E se você tiver nota inferior, vai para uma esteira já pré-preenchida, dizendo assim, olha, encontrei bastante do que você precisa, já mastiguei o seu trabalho, então você já pode aí só dar o parecer, ou seja, o humano não sai. É isso aí. Certo? Eu estou usando esse case, que é o maior case da Sul América, mas a simplicidade é de digitalizar um processo. E dentro do mercado de inovação foi fantástico. Feito isso, essa esteira e esse projeto levou, no mesmo esquema que a gente já contou aqui em outros takes e outros pedaços dessa nossa conversa, um mesmo squad, com autonomia, o Gustavo lá liderando com uma galera, a gente construiu essa solução falando com todas as áreas. O que apareceu e passou debaixo dessa ponte? O jurídico não queria deixar eu fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. A minha primeira reunião com o advogado foi desesperadora. Ele falou, cara, se você não guardar o papel por 5 anos, vai acabar com a Sul América. Você vai acabar. Juridicamente nós vamos ser... Disso daqui E isso aí eu falei, então vamos lá visitar os caminhões que vão guardar todos esses papéis que a gente recebe aqui pelos Correios? Eu fui lá visitar, cara. Tem galpões enormes, assim. Parecia um filme de terror, né? Os caminhões chegando com papéis, gente, que não acontece e não faz nada. Diante disso, tive que ter várias reuniões com o jurídico. Primeiro ensinamento para você, corretor e corretora, que quer inovar dentro do seu mercado, quer ver como isso é possível. Resiliência, insistência, construção. Esse mesmo cara da parte dos advogados foi o mesmo cara que cortou a faixa comigo do lançamento do produto. Legal. Aí vem outro ensinamento aqui para você, corretor, né? Dentro das dificuldades e das resistências, a inovação provoca isso. Se eu falar que você, a partir da manhã, vai vir de bermuda e regata, você vai ter uma baita resistência. Mas eu vou falar assim, cara, eu quero um presidente descolado, né? Eu quero que você venha de prancha de surf. Sim. Isso vai te provocar e vai te deixar fora do seu eixo. Até que uma hora eu posso conseguir isso. Acontece a mesma coisa dentro de uma grande seguradora, uma empresa imensa ou uma pequena. Depois disso, a gente mostrou para todo mundo que não precisa abraçar o mundo. Você, corretor, você, corretora, deve estar acostumado a pensar na solução completa. A gente quer tudo ciência da foguete, né? Por acaso eu estou com a camiseta da NASA aqui, mas não é tudo ciência de foguete. Sim. O que é ciência de foguete dentro do mundo que a gente está falando aqui, né? Da inovação? Você quer construir um negócio que você não vai conseguir financeiramente arcar com aquilo, não vai ter pessoal suficiente para cuidar daquilo e você não vai chegar em lugar nenhum, você só vai jogar e drenar energia fora. É um tiro muito longo, É um tiro muito longo. Como você pensa em inovação simples, você fala o seguinte, como é que a gente resolve o problema de reembolso digitalizado na Sul América rapidamente? Existem 3 capitais que pedem mais reembolso. Aí vem uma coisa que a gente falou aqui no nosso papo o tempo todo, dados. Então a gente foi lá com a área de inovação e falou assim, galera,
Quais são as capitais que pedem mais reembolso? São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Depois a gente fez mais outra pergunta simples. Esse projeto foi tocado por 4 pessoas e ele teve um resultado de devolução em menos de 24 horas de lançado. Tá? O projeto se pagou em 24 horas. A gente fez outra pergunta. Dessas 4 capitais, dessas 3 capitais, quais são os reembolsos mais pedidos? Consulta médica. Né? A gente faz consulta pra caramba. O maior volume. Pronto. Ali eu já fiz um recorte de qual seria a minha abordagem para resolver um grande problema, fatiando ele em vários. Uhum. E aí, Emir, a gente tradicionalmente fez isso. Pegou uma nota fiscal padronizada de uma prefeitura de São Paulo, que já tem há bastante tempo, a do Rio também, e a de Salvador. Aprendeu aquilo com a inteligência artificial, aí vem os magos da inteligência, que são pessoas incríveis, o mercado está mega aquecido e tem essas pessoas ainda não em abundância, por isso que está uma concorrência, mas os meninos lá fizeram assim, ó, quando vier essa, faça assim, quando vier do Rio, faça assim, de Salvador, assado. Cara, a hora que a gente passou uma régua e falou, vamos pegar todas as consultas médicas dessas 3 capitais, a gente vai dar uma nota, vai pagar automático ou não. Sabe o que aconteceu? 60% das notas que passavam pela nossa inteligência eram pagas. Isso representava mais ou menos umas 120 pessoas trabalhando das 8 às vezes à meia-noite, olhando o papel para ver se o cara está pedindo certo ou errado. Caramba. Esse projeto se pagou rapidamente, em menos de 24 horas. Foram 4 pessoas envolvidas diretamente, mas uma companhia inteira envolvida indiretamente. A grande sacada dessa inovação, e aí eu queria trazer para vocês a reflexão, como você pode aplicar isso, por trás de toda essa conversa, depois a gente foi lá, ganhou prêmio da CNSEG e tantas outras coisas, tem um monte de gente envolvido, um monte de resistência, um monte de não que rolou. E um monte de medo, tá? Alguns corretores também achavam que iam tirar a função deles, que era desenrolar esse reembolso para a pessoa. E a gente pegou lá o corretor na mão e falou assim, não, cara, imagina, ficar pedindo reembolso é chato demais. Se eu não gosto de pedir, imagina alguém pedindo por mim, você vai pedir, né? Alguns faziam isso para relacionamento, que estava errado, e a gente mostrou que estava errado. Quando esse projeto termina, a gente constrói uma jornada que às vezes levava 31 dias para você receber em 3 dias. Algo que te dava uma fricção, que a gente fala, né? Que era pegar o reembolso, botar no envelope e preencher a caixa postal, ir num correio ou num TAT, que era um terminal de autoatendimento, que a gente queimou todos eles, graças a Deus. Já vi muitos em companhia. Isso, a gente queimou todos. Não existe mais isso lá na Sul América. Eu falo a gente como se eu estivesse lá ainda, porque eu sempre vou ser Sul América. Mas quando você tira os resultados, sabe aquele cara, o advogado, que falou que a gente ia ter um problema se não guardasse o papel por 5 anos? Foi o mesmo cara que ajudou a gente a desenhar uma tese para dizer assim, a partir do momento que eu estou poupando o tempo das pessoas e confiando e guardando digitalmente, eu tenho muito mais benefício do que malefício. Por que vocês vão brigar comigo? Em vez de eu guardar fisicamente, eu vou guardar na nuvem. E lá, se precisar, a gente consulta o arquivo digitalizado. No final, para resumir aqui, que eu acabei me alongando, mas para você, corretor e corretora, entender, a gente fez uma inovação em 35 dias, analisando um processo simples de um fluxo de papéis que chegavam na Sul América absurdamente, ou desses terminais de atendimento, ou pelo correio, com 4 pessoas, com 3 áreas envolvidas e com um recorte do que tinha que ser feito primeiro. Uma área de inovação dentro de uma companhia, ela não nasce para dar dinheiro. Na verdade, você está perfurando o pré-sal, né? Você vai encontrar petróleo em algum momento. Então, você, corretor e corretora, se você pensa em inovar dentro da sua companhia, você tem que pensar agora para colher daqui uns 5 anos. Com certeza aqui na Tex deve ter uma galera aí pensando nessas coisas. Aí você falou da impressora 3D, do óculos. E só um detalhe, e o jurídico está falando não para elas. Então o jurídico tem que ver esse case. Mas está todo mundo no seu papel. Porque esses nãos te ajudaram a modelar ainda melhor, refinar o negócio para que ele fosse factível, né?
Então, eu acho que na inovação, se não tiverem te falando não, você não está inovando muito. Então, faz parte. Ou né? tá tudo muito, muito louco, né? Mas Sim. rolou, né? E os óculos e as impressoras, eu até conversei com o Emir aqui, de trazer isso também dentro da Tex. Por quê? Porque quando você quer, por exemplo, a gente fez lá uma jornada de tirar foto do carro para fazer Sim. vistoria do carro. Puta chatice fazer, né? Vou fazer de novo essa frase, gente. É uma chatice fazer a vistoria do carro, né? Às vezes você tem que levar até um local e aí o cara fica olhando o seu carro, fica aquela situação meio estranha. A gente Por falou, mais rápido que seja, só de você ter que levar, você já não está feliz. já é desesperador, É. né? Porque dependendo de onde é o ponto de vistoria, e se tiver fila, fica mais chato ainda. Então, o que a gente fez? Numa impressora 3D, que depois a gente pode contar um pouquinho aqui o que você pode fazer numa impressora 3D para trazer inovação para o seu negócio, não só para a sua corretora, a gente imprimiu um carrinho do modelo que a gente queria e a gente tirava a foto do carrinho de determinadas posições, porque ele simulava um carro em si. E por inteligência artificial você reconhecia as peças do carro. Então a gente começou no carrinho testando, né, como seria a jornada, ali pequenininho, uma câmera imensa, um carrinho pequeno, é fácil tirar foto. Depois a gente foi para um carro mediano, depois a gente foi para um carro imenso na rua tirando foto. 4 pessoas envolvidas também, a gente fazia o seguinte, se eu tirar foto do capô, a inteligência artificial já reconhece que o capô está amassado. Se eu tirar foto da placa, a inteligência artificial, da mesma forma que o radar descobre que você passou lá a milhão, né, ele também descobre qual é a sua placa e qual é o seu carro e os seus dados. Cara, da impressora 3D de um carrinho, a gente foi para a rua testar e acho que em menos de 60 dias a gente fez toda a jornada de vistoria digital da Sul América antes de ser vendido para o Grupo Allianz. A gente fez isso funcionando. Chegamos até na possibilidade de você fazer um vídeo de 360 no carro e a gente vê todos os pontos do carro que estavam avariados para colocar como situação. Quando eu terminei esse projeto e a gente falou que era viável colocar, o responsável pela área disse assim, você tá maluco? Se a gente fizer um negócio desse, tem muita gente envolvida, muita gente vai perder emprego, vem várias frases assim. E de novo a área de inovação traz, não, ninguém vai perder emprego, ninguém vai perder seus contratos. A gente vai passar a fazer coisas, não sei se mais nobres, mas mais completas. Sim. Né? Interessadas para aquela galera, para aquele pessoal. Daí também nasceu a vistoria digital em 60 dias com 4 pessoas, um monte de resistência, um monte de não também. Ganhamos prêmios e com a compra da Allianz eles acabaram levando esse ativo para lá também e com certeza estão felizes com isso. Dessa mesma linha, o óculos também foi testado lá. Então você entrava lá na garagem de inovação, Emir, parecia... A minha esposa achava que eu brincava de Lego, sabe? Porque tinha Lego, tinha impressora 3D, tinha os óculos de realidade aumentada tinha realidade aumentada e tinha realidade virtual. Dentro disso, a gente mexeu com o seguro viagem. Você quer, por exemplo, conhecer a cidade que você vai? Bota esse óculos aqui e vai para Maceió. Mas peraí, Gustavo, você é seguradora, por que você está mexendo com isso do roteiro? Peraí, eu quero te dar a possibilidade de conhecer o local para você ver os possíveis riscos que você pode ter para um seguro viagem. Se eu te botar dentro da cachoeira, mesmo que seja virtualmente, as quedas e as coisas que você pode sofrer ali dentro. Então, a nossa intenção com o óculos de realidade virtual era que o corretor pudesse, no momento daquela viagem, oferecer para o cliente dele uma viagem virtual. Sim. Que não necessariamente eles precisavam estar juntos. Ele podia até fazer um vídeo com realidade virtual para ele acessar e dar um rolê por dentro da viagem. Cara, esse também foi um projeto premiado, que dentro de um evento todo mundo queria viajar o mundo, né? A proposta do stand era como é que você viaja o mundo sem sair do lugar. Legal. Né? E essas coisas são importantíssimas. A Sul América continua lá com uma garagem de inovação. A gente viu esse movimento do mercado de outras empresas construindo suas garagens. E o recado principal que eu deixo para vocês, se você não estiver pensando como destruir o seu negócio hoje, tem alguém pensando. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer.